Shalom, shalom. Vamos refletir sobre a passagem de 1 Reis 13, 9, versículo 9 somente. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho que fostes. Isso aqui Deus deu uma ordem a um jovem profeta, vamos dizer, um aprendiz profeta, iniciante. Aqui nós vamos falar sobre em relação a um jovem profeta e um velho profeta e um rei. Vamos lá, para a gente entender. Quando Deus, falou com Salomão que ia tirar dele, da descendência dele, que já ali quem ia reinar depois de Salomão seria Roboão. Deus avisou a Salomão: eu vou manter o trono de Davi, por consideração a Davi, não a Salomão, a Davi. Eu vou deixar o seu filho com 2 tribos, e as outras 10 tribos eu vou dar para Jeroboão. Na época ele não falou o nome, mas só para resumir a história, que foi diretamente Deus passou o trono, a metade do reino para Jeroboão. Aí o que ocorre aqui a história? Quando aconteceu esse rompimento, Deus não deixou, Salomão morreu, o filho assumiu, Roboão assumiu, e Jeroboão, junto com a metade do povo, ficou com as outras 10 tribos para reinar. Nisso, Jeroboão, com medo, o que ele fez? Ele com medo, ele já tinha 10 tribos, olha o olho grande, ele já tinha 10 tribos para reinar. E Roboão, Deus não deixou ele pelejar contra Jeroboão, porque foi o próprio Deus que dividiu o reino. Aí Roboão ficou na dele, teve que engolir a seco, porque foi Deus que mandou, não pelejou para insistir, para tomar nada, engoliu. E ficou reinando sobre as outras 2 tribos. Jeroboão, ele com medo, o que ele fez? Como o altar do Senhor estava lá em Jerusalém, onde morava Roboão, ele ficou com medo do povo subir lá para o altar do Senhor, para levar oferendas, sacrifícios, e quando todo mundo ofertava, acabava aquele local ficando muito próspero, rico. Jeroboão pegou o que ele fez? Fez o que desagradou a Deus. Levantou altares a outros deuses, que ele levantou altares de bezerro, para o povo não sair dali das terras, não sair dali para sacrificar em Jerusalém, porque ia levar toda a riqueza para sacrificar lá, bois, vaca, o que fosse. E fora as coisas que as pessoas ofertavam no altar do Senhor. Aí, o que ele fez? Ele levantou altares. Deus não gostou. O que aconteceu? Ele pegou nessa trajetória, quando ele levantou esses altares em relação a bezerros, tal, de ouro, e o povo está indo lá sacrificar a deuses errado, Jeroboão o quê? Ele acabou pervertendo toda a população, o reinado dele, ele afastou as pessoas do próprio Deus vivo, do próprio Deus que colocou ele no poder. Ele corrompeu o próprio povo a não honrar mais ao próprio Deus de Israel. Então o que aconteceu? Ele desviou o povo de Deus. Deus enviou esse jovem aprendiz, esse jovem profeta aprendiz, para dar uma palavra a Jeroboão a respeito do que ia acontecer com o reino dele no futuro. Nisso, quando o jovem profeta fala para o altar e fala tudo que Deus vivo disse para ele falar, profetizar, ele profetiza sobre o altar e Jeroboão está lá na hora presente. Jeroboão pega, e na hora que Jeroboão aponta para falar para ele em relação, para prenderem o jovem profeta, para prender o jovem profeta, para matar o jovem profeta, ele pega a mão dele na mesma hora. Umas versões diz que ficou ressequida e outras versões diz que ficou paralisada a mão dele, que Deus fez isso. Aí o próprio Jeroboão pede ao nome de Deus, ao profeta, para orar, pedindo a Deus para curar a mão dele. E o jovem aprendiz, profeta, ora e Deus cura a mão dele. Em agradecimento, Jeroboão fala assim para ele assim: vamos lá na minha casa, eu vou te dar de comer e de beber. Aí lembra lá do trecho que eu li? Que Deus falou para ele não comer nada naquele local, não beber nada daquele local e nem vir pelo mesmo caminho que ele veio. Para ele voltar para um outro caminho, pelo um outro caminho.
Ele foi, pegou, repetiu isso. Ele falou, não posso comer nada, não posso beber nada e nem posso voltar pelo mesmo local, que foi uma ordem divina, de Deus. Aí tudo bem, o rei entendeu e ele seguiu o seu caminho. Quando chegou no meio do caminho, ele foi descansar, veio um velho profeta, seguiu ele, chegou para ele e falou assim, você é o profeta que falou, acabou de profetizar no altar do Senhor, no altar lá, do Senhor não, minto, no altar lá, que eles estavam errados, que profetizou tudo aquilo, tal. Ele falou, sou eu mesmo. Ele foi, pegou e falou assim, eu sou um profeta de Deus, o anjo do Senhor também me falou também para você ir lá na minha casa descansar, comer, beber comigo. Aí ele, o jovem, foi, pegou, falou assim para ele, eu também sou profeta. Ele insistindo, eu também sou profeta. Olha só, a mentira e a falsa profetização e a mentira do velho profeta. Ali você não sabe se era um espírito da mentira que estava usando o profeta ou se era inveja por causa que Deus estava usando o profeta iniciante, que Deus estava usando um jovem profeta. Ali você não sabe se era inveja, ali, espírito de inveja, ou se era espírito da mentira que dominou a mente desse velho aí, esse velho profeta endemoniado, vamos falar assim, porque para tirar a pessoa da rota de Deus, da direção de que Deus deu. E ele caiu. Ele não caiu lá atrás no rei, ele manteve a decisão do que Deus tinha falado com ele, ele foi obediente ali. Quando chegou, só porque o velho profeta disse que era profeta, ele foi, pegou, achou que tipo, então Deus deve ter voltado atrás e falou com ele, já que o anjo falou lá com ele lá, então eu vou. Ele foi, comeu, bebeu, e quando ele voltou de novo para a estrada lá, um leão atacou ele e morreu. Ele foi morto por próprio Deus pela desobediência. Que Deus colocou um leão no meio do caminho dele para matar ele. Por causa da desobediência. O que isso nos mostra aqui? Ali rolou uma série de coisas ali para tirar a pessoa da rota, da direção, com outra proposta do inferno. Desculpa que era velho profeta, mas do inferno. E Deus ainda usou a própria boca do velho profeta para falar com ele, gritar para ele de longe, ele já no meio do caminho, o profeta velho, aí Deus voltou a usar ele mesmo. Se Deus usa a voz até de um jumento, não vai usar de um velho profeta desviado? Então, Deus usou a própria voz do velho profeta e falou assim, avisa ele que ele me desobedeceu e que agora ele vai ser morto. Aí o profeta velho de longe falou para ele já estava no meio do caminho. Quando ele se virou, o leão atacou ele e matou ele. Então o que a gente vê aí? Que várias coisas que desencadeou nesse processo aí. Ele saiu da rota do que Deus mandou, ele desobedeceu a palavra de Deus, o profeta iniciante. Ele acreditou em quem ele não era para acreditar, ele ouviu a voz de quem ele não era para ouvir. Ele já tinha escutado a voz de Deus, então ele tinha que se manter. Se o que falam para você não bate com aquilo que Deus profetizou em relação, vai ser assim, 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 assado, você tem que se manter ali, dentro do enquadramento daquilo que Deus falou. Ele se desviou do que Deus falou, só porque ele achou que a voz da experiência do antigo, que tinha realmente visto um anjo e o anjo tinha falado com ele também. Cuidado com as vozes que você escuta que não é de Deus e não bate com Deus. Primeiro, uma profetização ela tem que bater com a palavra de Deus. Tem que bater com a palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Se não bate junto de uma palavra, Deus te deu uma ordem. E se você tiver alguma dúvida, você vai para a palavra. Se não está contra a palavra de Deus, então bate e você aceita. Agora, quando não bate com a palavra de Deus, consulta a palavra de Deus. Deus falou isso. Vou confirmar aqui com a palavra aqui para ser a voz de Deus mesmo. A palavra aqui está confirmando realmente. Isso pode ser, é de Deus. Então, se mantém. Agora, um profeta fala uma coisa, Deus te fala uma coisa, você vai atrás de outro que não bate com o que Deus falou, Deus não é Deus de confusão. E muitas pessoas, às vezes, aquele profeta velho, você não sabe se ele estava com inveja por não estar sendo mais usado por Deus, você não sabe se ele já estava em desobediência há muito tempo, por isso que Deus não usava ele.
Mas só que na hora ali, Deus usou ele, o próprio profeta mentiroso velho, Deus usou ele, tipo, agora eu vou te usar e você vai saber que ele ficou com uma culpa tão grande dentro dele, que na mesma profetização Deus falou para ele que ele ia ser morto, o profeta iniciante, né? O profeta novo ia ser morto e que ele não poderia nem ser enterrado lá junto da família dele. O profeta velho se sentiu tão culpado dentro dele, vamos dizer assim, eu imagino dentro da história, que ele mesmo pegou o corpo do rapaz e enterrou junto do local de enterro do cemitério dele, da família dele, do profeta velho, de tão sentindo culpa que ele depois ficou. Então, assim, a gente vê um erro sucessivo atrás do outro. Então, por que se Deus te fala uma coisa, Deus falou uma coisa, bateu com a palavra de Deus, bateu com a palavra de Deus. Se bateu com a palavra de Deus e Deus falou isso, tá confirmado, não há dúvida. Segue e vai em frente, fica na rota de Deus, na direção de que Ele te deu. E o profeta novo, ele não fez isso. Ele inicialmente ali, ele seguiu ali com o rei, ele cumpriu falando que não ia desobedecer a Deus, só quando chegou lá na frente com o profeta velho, ele achou, ele é profeta também, então realmente pode o anjo ter falado com ele e Deus ter dado uma nova direção. Não, gente, não é assim. Deus muda rotas, mas não dessa maneira. Não dessa maneira. Deus deixou bem claro, não comer, não beber naquele local e nem voltar pelo mesmo caminho de onde ele veio. Então ali Deus estava querendo dar a ele um livramento. Então, o que ocorreu? E também às vezes Deus está nos provando também. No início também na nossa... dos dons que Ele dá, Deus também nos testa. E testa a nossa obediência. Ali então ele foi, ele saiu da direção de Deus. Ele saiu da rota do que ele tinha que fazer, cumprir na volta, no retorno. Ouviu o que ele não tinha que ouvir. Ele tinha que seguir a palavra de Deus ou o que ele já tinha ouvido de Deus. E ele ele achou, em respeito, sei lá o que ele passou na cabeça dele, em respeito ao velho profeta, tal, por que o profeta ia bater contra a palavra de Deus, chamar ele para comer na casa dele, com que interesse isso? Com que interesse isso? Por inveja? Para desencaminhar? Quem estava usando esse profeta velho naquela hora, naquele momento ali? Tem pessoas que às vezes já está fora, gente. Às vezes o Espírito de Deus já está fora dele. Igual aconteceu com Saul, lembra? O Espírito de Deus já está fora, às vezes, entendeu? A pessoa pode ter sido muito usada um dia por Deus, mas se ela peca, cai em desobediência, não se arrepende e se mantém na postura errada, Deus se retira dessa presença, se retira dele. Deus se retira da pessoa. Então fica ligado, fica muito ligado. Fica ligado na voz de Deus e nas vozes que vêm de fora. Vê se bate com aquilo que Deus falou, para você se manter na direção, na rota. Então preste atenção no que você ouve. Se essa voz realmente é de Deus. E se bate com a palavra. Que a voz de Deus não vai contra a palavra dele. Não vai. É isso que a gente discerne, a gente tem discernimento espiritual para saber se aquilo ali mesmo é de Deus e se não é de Deus, tá? Então, que isso seja uma lição para todos nós, para a gente se manter na rota, na direção, para não sair do propósito de Deus, amém?